Fala Pimpolho, cês tão bom? Eu tô bom? No último episódio da AjoCast, nós batemos um papo incrível com Anne Samara. Falamos sobre o seu lado profissional, além de trazermos dicas incríveis para quem sonha em seguir no ramo da comunicação. No episódio de hoje, iremos falar um pouco sobre a nossa saudosa Maria Feliciana e Zefa da Guia, além de batermos um papo no largo da gente sergipana sobre a cultura do nosso estado. Então, seus lindos, já pega a pipoca, senta no sofá e aproveita este EP que está bom demais da conta. Mas antes tem que deixar o like, comentar e compartilhar muito para o nosso ADM ficar feliz. Concordam? Agora sim, roda o vídeo, meu produtor. Anne, na sua área da comunicação, no seu trabalho, qual foi a entrevista que mais marcou para você? Então, conversar com pessoas sempre me marca, principalmente quando os programas eles são biográficos, quando eu tenho um programa inteiro voltado para contar a história de uma pessoa, ou melhor, para que essa pessoa, na maioria das vezes e preferencialmente, conte sua própria história através do programa. Uma dessas pessoas foi a Maria Feliciana, né? Essa grande sergipana, grande em todos os sentidos, sabe? Que me ensinou muito em 2020, quando eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela, na época, ela estava acamada, mas ela estava muito bem, né? Por conta da osteoporose, problemas ósseos, ela não podia mais ficar de pé, mas ela estava sendo muito bem cuidada pela família, pelo pessoal da enfermagem. Foi incrível conversar e conhecê-la, assim, sabe? De uma forma mais profunda, porque eu já tinha conhecido ela, mas a gente conversava muito rapidamente. Conversamos, né, muito rapidamente, e o Giro Sergipe me possibilitou passar um dia com ela, e eu percebi o quanto esse ser, ele era incrível. Maria Feliciana, ela era incrível, porque apesar, né, dos pesares dela estar acamada, ela era uma mulher que mantinha um brilho no olhar, que era muito querida pelos sergipanos e ainda é muito querida pelo povo sergipano, e ela sabia disso, e isso deixava ela muito feliz. Eu lembro que ela falava que ela gostava muito de receber visitas, porque ela gostava muito de conversar. Ela trabalhava nos circos, então ela gostava muito das pessoas, e aí conversar com ela foi uma experiência incrível. Fazer um programa dedicado a ela e permitir, né, permitir não, a gente não permite nada, né? Mas que ela agraciou, né, com sua presença um programa nosso, foi maravilhoso. E outra mulher, outra sergipana, né, que independente de território, mas uma grande mulher que eu pude conhecer foi Dona Zefa da Guia, lá na Serra da Guia, em Poço Redondo. Uma mulher indígena, quilombola, rezadeira, sabe, parteira, conhecedora das ervas, da mata. A gente passou um dia lá em Poço Redondo. Foi muito rápido, porque para chegar na Serra da Guia é muito distante, mas eu tentei aproveitar o máximo que eu pude da presença daquela mulher, e eu aprendi muito, 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 muito. Isso foi uma outra chance que trabalhar com o que eu trabalho me possibilitou. Mas, independente dessa ser a nossa profissão, né, de comunicadores, eu acho que essa é uma habilidade nossa do ser humano, né, de se comunicar com o outro, e que a gente não pode perder. A gente está num mundo muito virtual, né? Isso é massa também, porque isso encurta as distâncias, possibilita você conversar e conhecer pessoas de todos os lugares do mundo, ou da maioria dos lugares do mundo, mas a gente não pode esquecer da importância do presencial, do estar perto, né? Das amizades, dos relacionamentos. Tipo, tô com um amigo triste, vamos conversar, sabe? Uma amiga triste, vamos marcar de tomar uma cerveja, sabe? Conversar sobre a vida, conversar sobre besteira, conversar sobre coisas importantes, mas pessoalmente, eu acho que a gente não pode esquecer da presença, de ver ela pessoalmente e não só mandar uma mensagem, né? Claro, isso na época que ela estava viva, ela faleceu, infelizmente, esse ano, mas de encontrar os amigos pessoalmente, encontrar a família pessoalmente, vai ver sua avó, vai ver seus primos, né? Pessoas que você tem carinho, que você gosta. Tem um aniversário, se possível, faz presença. Eu acho que isso é muito importante, independente de nós sermos comunicadores como profissão ou não. A gente tem essa habilidade humana de comunicar, e vamos manter, porque eu ainda acho muito valioso. Para mim é muito valioso essa comunicação presencial, estar presente. Inclusive, vamos aproveitar aqui para você falar um pouco sobre o QR Code que está disponível aqui, né? Nessa arte maravilhosa aqui da nossa saudosa Maria Feliciana. Então, o espaço é seu para você falar exclusivamente disso agora. Gente, então serão duas alegrias minhas.
A primeira é dizer que essa escultura é de Elias Santos, conheçam, um artista plástico incrível. Inclusive, a primeira vez que eu vi obras dele foram obras que ele fez em cimento, né, de cachorros, vira-latas. E ele espalhou pela cidade. Eu acho que, se eu não me engano, essas obras estão hoje lá no Parque da Cidade. Tem algumas obras desses cachorros que ele fez no Parque da Cidade, são obras muito tocantes. E tem essa da Maria Feliciana, que foi a inauguração em 2023, que é outro trabalho incrível, e o Elias Santos tem diversos trabalhos incríveis, então vale muito a pena conhecer o Elias. E uma outra alegria foi eu descobrir que no QR Code que tem na placa informativa, né, sobre Maria Feliciana, o QR Code leva até um episódio do Giro Sergipe, o episódio que a gente gravou em 2020 com ela. Então é massa você saber que um trabalho seu está sendo usado para divulgar, propagar ainda mais a história de uma grande mulher, de uma grande sergipana. Então, quem vier aqui no Museu da Gente Sergipana, reforçando que é um museu aberto, é um museu gratuito, você pode vir, tem que dar uma olhadinha qual é o horário de funcionamento dele, mas se eu não me engano é de terça a sábado, das 10 até as 3 da tarde, se eu não me engano. Vocês podem dar uma conferida, ver se é isso mesmo. Podem vir fazer um tour de forma gratuita, por favor. Aqui é um espaço incrível. E se quiser, né, ter acesso, bota lá o celular, aponta o QR Code e vai direto para o episódio do Giro Sergipe para conhecer um pouco mais da história dessa grande sergipana que é Maria Feliciana. Inclusive, para quem está assistindo agora esse episódio, vai estar aparecendo aí o QR Code na tela, que a gente já vai deixar disponível. Claro que a gente é prevenido, já deixa tudo certinho para vocês. Então, depois que vocês assistirem esse episódio, vão lá e assistam, que é muito bom. Até para ver o trabalho da nossa amiga, que é maravilhoso, e para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história da nossa saudosa Maria Feliciana aí. E é isso aí. Galera, estamos aqui agora no Largo da Gente Sergipana. E nada melhor do que estar com uma pessoa que já tem experiência com todas essas misturas de culturas que estão aqui. Então, Anne, conta um pouquinho pra gente a sua experiência que você já viveu com todas essas culturas que estão aqui presentes aqui no Largo da Gente Sergipana. Você falou de uma coisa que agora eu parei para refletir. Se realmente eu já trabalhei, já conversei com o pessoal de todas essas manifestações. Eu acho que eu ia falar que eu só não me detalhei nas taieiras, mas a gente já conversou online, acho que na época da pandemia, inclusive acho que foi na época da pandemia com Bárbara, que é a mestra das taieiras. E, gente, como eu estava falando sobre comunicação e presença, né? Eu acho que nada se compara a você estar presente em um dia em que essas manifestações aconteçam. De fato, assim, fora o mês de agosto, que geralmente é mês do folclore, e eles vão fazer apresentações, mas no dia de fato das apresentações deles, sabe? É incrível. Por exemplo, nada se compara à experiência de você ir, como eu estava falando pro pessoal aqui, né? No terceiro domingo de outubro, experienciar os lambissujos e caboclinhos de Laranjeiras, sabe? Nada se compara, você pode estudar, você pode até ver filmagens do lambissujo e caboclinho, mas nada se compara a você estar lá em Laranjeiras no domingo de apresentação deles. Bem assim é vocês verem o pagamento de promessa São Gonçalo, né? O nosso São Gonçalo é um São Gonçalo completamente diferente de outros que acontecem no Brasil e em Portugal, inclusive, né? Esse daí é o da Muçuca, a representação é do São Gonçalo da Muçuca, né? Uma comunidade quilombola que a gente tem aqui em Sergipe, em Laranjeiras, que é rica em muita cultura, em muitas manifestações culturais. É Laranjeiras, é a Muçuca. E aqui tem outras que, gente, eles não são só ilustrativos, eles são pessoas que nem nós, que carregam uma geração assim, minha mãe, minha avó, meus avós, trazem uma geração, sabe, que perpetua. E aí eles mantêm o Lambissujo e Caboclinho de Laranjeiras, o grupo de bacamarteiros, que tem em vários municípios do nosso estado, tem vários grupos de bacamarteiros, tem o Cacumbi, inclusive a gente fez um programa em homenagem ao saudoso Mestre Deca, que era o mestre de Cacumbi, de Laranjeiras, os parafusos de Lagarto, que tem uma história incrível. Não sei se você conhece a história dos parafusos? Porque cada uma dessas manifestações, elas carregam uma história, né? Principalmente ligadas aos povos afrodiaspóricos, né? Aos povos africanos que chegaram aqui e também aos povos indígenas. Olha, a história do parafuso é uma história muito curiosa,
porque conta-se que na época da escravidão, uma das estratégias, né, dos negros, quando fugiam, né, nessa tentativa de fuga, era pegar as saias das sinhazinhas que ficavam penduradas, vestir e sair rodopiando, porque se alguém os visse, ia achar que estava vendo uma alma penada. Imagina, no escuro, numa época que não existia energia elétrica, né, você vê vultos brancos assim passando. Eles se vestiam assim, com várias saiotes, né? Você via vultos brancos passando, meu Deus, é uma alma, não vou nem chegar perto, vou entrar, vou me esconder. Então, conta-se que era uma das estratégias de fuga, né? Então, é uma manifestação que conta uma história, que perpetua, né, esse contar essa história. Aí a gente tem o boi do reizado, né? Um reizado sem boi não pode ser, não é legal, né? Um bumba meu boi, um reizado. A gente não tem muito forte o bumba meu boi, mas a gente tem a figura do boi no nosso reizado, a chegança. Eu também não fiz um programa específico sobre chegança, agora eu tô pensando nisso, mas eu já conversei com o mestre Zé Rolinha várias vezes e ele é um dos mestres de chegança daqui de Sergipe. As taieiras, como eu falei, também de Laranjeiras, conversei já com a Bárbara, e o São Gonçalo da Muçuca, meu Deus, que é uma coisa linda de encher os olhos. Gente, eu duvido que vocês assistam uma apresentação de São Gonçalo da Muçuca, né? E não se encantem com aqueles rapazes. É incrível, porque aqui em Sergipe é uma coisa bem diferente, Aleph. Na Muçuca, são homens que se vestem de mulher, né? Porque aqui as mulheres não iam fazer pagamento de promessa, né? Tinha essa parte de não permitir que as mulheres dançassem, né, no pagamento de promessa a São Gonçalo. Então os homens, eles pegaram esse papel, eles se vestiam com saiotes, se vestem, né? Porque é uma cultura viva, que bom, graças, né, a eles que perpetuam isso. E fazem as cantigas, tem todo um processo que não é somente folclórico, que vamos dizer assim, da parte da dança e da música, também tem um cunho espiritual e religioso, né? Mas a gente não pode negar que a beleza dos rapazes, a beleza do figurino, das músicas, da dança enchem nossos olhos. Então, gente, não só figuras folclóricas, representativas, coloridas, né? Não é só fitilhos e cores, são pessoas que perpetuam tradições que foram, como eu falei, dos avós, dos pais, que seguem, que movimenta toda uma comunidade, porque cultura Sergipe não é só Aracaju e as coisas que a gente vive aqui na capital, que é fortemente influenciada pelo que vem de fora, né, de outros estados ou de outros países. Tem coisas que em outros municípios, né, se faz há gerações e que a gente espera que isso perpetue, porque contam-se histórias que não são de hoje. É importante a gente sempre lembrar que a história, né, tem gerações, tem motivos, né, tem caminhos que a gente percorreu para estar ocupando esse lugar. E a cultura popular é uma forma de perpetuar essa história, né, da gente lembrar que a gente não veio do nada, que teve esforço dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, da nossa ancestralidade. Houveram estratégias de fuga para poder a gente existir, né? Então, é isso, gente. Cultura popular é sobre nós, sabe? É sobre nós, é vida, é verdade, é estar, é presença. E que essas culturas passem de mais e mais gerações, que não morra nunca, né? Passar, porque são culturas riquíssimas para o nosso município, para os outros municípios que ficam aqui na Grande Aracaju, em Sergipe. Vamos encerrando aqui essa participação top com a Anne Samara, que contou uma história linda, tanto de vida como no profissional e no cultural também. Então, agradecer aqui a Anne. Anne, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui entrevistando você. É uma experiência, inclusive me deu um nervosismo, né, porque é uma repórter que eu tô entrevistando, né, gente? Tem um peso diferente. Mas é isso aí, galera, já deixa o like no nosso vídeo, compartilha pra geral. Vão lá no QR Code do Giro Sergipe pra acompanhar o programa da nossa amiga Anne Samara, né? Então é isso aí, galera, tamo junto, até o próximo episódio.